Então, boa noite, gente. Mais uma vez a gente está aqui na imersão da Arturos Mentoria Terapêutica com essa nossa querida amiga, companheira, parceira Gisele Abreu, terapeuta e terapeuta holística, porque é tanta coisa, é tanta especialização que a gente vai ter que economizar um pouco aqui, tá, gente? Mas Isso, fica só nas integrativas. isso mesmo, Gi. Mas estamos aqui para dar continuidade ao livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, maravilhoso, do Dr. Joe Dispenza. E a nossa querida Gisele Abreu vai começar aí dar prosseguimento. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Então, vamos lá. No nosso livro físico, a página é 118 e no virtual é 54. 154, para quem vai seguir depois. Vamos lá, então. Vivendo no passado, que é o seu futuro. Aqui está um outro exemplo que demonstra como emoções familiares criam um futuro correspondente. Você é convidado para um churrasco de um colega. Nós já lemos isso semana passada. Tudo bem, vamos terminar aqui. De um colega de trabalho no 4 de julho. O esperado é que todo mundo do seu departamento compareça. Você não gosta do anfitrião. Ele se acha o máximo e não tenta esconder isso de ninguém. Todas as vezes em que foi à casa dele, você acabou tendo uma péssima experiência com o cara irritando de todas as formas. Agora que está dirigindo para a casa dele, tudo que você consegue pensar é que na última festa ele interrompeu a refeição para que pudesse presentear a esposa com uma nova BMW. Você tem certeza, como falou na semana inteira para a pessoa com quem se relaciona, que será um dia desgraçado. E é exatamente o que acontece. Você passa no sinal vermelho e leva uma multa. Um de seus colegas derrama cerveja nas suas calças e camisa. O hambúrguer que você pediu ao ponto é servido praticamente cru. Dada a sua atitude, seu estado de ser, ao ir, como poderia esperar que as coisas fossem de outro jeito? Você acordou antecipando que o dia estava fadado a ser um show de horrores, e isso se confirmou. Você alternou entre ficar obcecado a respeito de um futuro indesejado, antecipando o que ocorreria em seguida, e viver no passado, comparando o estímulo que estava recebendo com o que recebera previamente, de modo que criou mais do mesmo. Se você começar a monitorar e anotar os seus pensamentos, vai descobrir que, na maioria das vezes, está pensando à frente ou olhando atrás. É assim que a mente funciona, né? A nossa mente só funciona no passado ou no futuro. Quando a gente lembra muito do passado, a gente acaba projetando uma nova ideia disso mesmo no futuro, né? Viva o seu futuro desejado no presente precioso. Então, aqui está outra daquelas grandes questões. Se você sabe que ao permanecer presente e cortar ou podar suas conexões com o passado, pode ter acesso a todos os possíveis resultados no campo quântico, por que optaria por viver no passado e continuar criando o mesmo futuro para si? Por que você não faria o que já tem o poder para fazer? Alterar mentalmente a configuração física do seu cérebro e corpo, de modo que você possa ser mudado antes de qualquer experiência real desejada? Por que você não optaria por viver no futuro da sua preferência, agora, antes do tempo? Em vez de ficar obcecado com algum evento estressante ou traumático que você teme que ocorra no seu futuro, baseado em uma experiência do passado, fique obcecado por uma experiência nova e desejada que você ainda não acolheu emocionalmente. Permita-se viver nesse potencial novo no futuro agora, e a ponto do seu corpo começar a aceitar ou acreditar que você está experimentando as emoções elevadas desse novo resultado futuro no momento presente. Você aprenderá a fazer isso. Que nem você, né, já antecipando e experienciando a alegria de pegar o passaporte carimbado lá, né? Lembra quando eu disse que minha filha precisava viver sua vida presente como se já estivesse com a experiência do ótimo verão na Itália? Ao fazer isso, ela estava transmitindo para o campo quântico que o evento já havia ocorrido fisicamente. As pessoas mais fantásticas do mundo demonstraram isso. Milhares de pessoas supostamente comuns fizeram isso. E você também pode.
Você tem toda a maquinaria neurológica para transcender o tempo e fazer disso uma habilidade. O que alguns chamariam de milagres, eu descrevo como exemplos de indivíduos dedicados a mudar seu estado de consciência, de modo que seus corpos e mentes não mais são um mero registro de seus passados, mas sim parceiros atuantes, dando passos rumo a um novo e melhor futuro. Transcendendo os três grandes experiências de pico e estados alterados de consciência comum. A esta altura, você entende que o principal obstáculo para quebrar o hábito de ser você mesmo é pensar e sentir igual ao seu ambiente, ao seu corpo e ao seu tempo. Obviamente, então, aprender a pensar e a sentir, entre aspas, ser, entre parênteses, né, ser maior que os três grandes é o seu primeiro objetivo enquanto se prepara para o processo de meditação que aprenderá neste livro. Aposto que em algum momento de sua vida, talvez até frequentemente, você já conseguiu pensar com mais grandeza que seu ambiente, seu corpo e seu tempo. Esses momentos em que você transcende os três grandes são os que algumas pessoas denominam estar no fluxo. Há uma série de maneiras de descrever o que acontece quando o nosso ambiente, nosso corpo e nossa percepção da passagem do tempo desaparece e ficamos alheios ao mundo. O que ele fala aqui, deixa eu só dar um adendo que veio uma... quando a gente fala de sair dos três grandes, né, que ele fala aqui que é o tempo, o corpo e a mente, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Cadê? É quando a gente está na permissão que as coisas sejam o que são. Quando eu estou na permissão das coisas serem o que são, eu não entro em reatividade, eu não fico ansiosa nem com o futuro, nem com o passado, e aí eu simplesmente deixo que as coisas sejam o que são, quando eu não entro em reatividade com as pessoas sendo o que são, quando as coisas acontecem, e eu falo, ok, o que mais é possível que eu nunca considerei? Aí eu passo a seguir o fluxo, porque eu estou na confiança, que eu estou equilibrada e equiparada com as energias do universo, né? Em palestras para grupos mundo afora, pedi a membros do público para descreverem momentos criativos em que estavam tão absorvidos pelo que estavam fazendo, ou tão relaxados e tranquilos, que pareciam entrar em um estado alterado de consciência. Essa aqui, ó, quando... Vamos ler de novo aqui. Eles estavam tão absorvidos que... Eles descrevem momentos criativos em que estavam tão absorvidos pelo que estavam fazendo, que eles estavam presentes com o que eles estavam fazendo, né? Presente de corpo, mente e alma. Ou então estavam tão tranquilos e relaxados que eles não estavam pensando em mais nada, eles estavam apenas confiando em tudo, né? Essas experiências geralmente enquadram-se em duas categorias. A primeira são as chamadas experiências de pico, que consideramos momentos transcendentais quando atingimos um estado de ser que associamos a monges e místicos. Comparados a esses eventos de alta espiritualidade, os outros podem ser mais mundanos, comuns e prosaicos, mas isso não significa que sejam menos importantes. Esses momentos comuns aconteceram comigo algumas vezes, embora não tão frequentemente quanto eu gostaria, enquanto escrevi esse livro. Quando sento para escrever, eu costumo ter muitas outras coisas em mente, minha agenda cheia de viagens, meus pacientes, meus filhos, meus funcionários, o quanto estou faminto, sonolento, feliz. Nos dias bons, quando as palavras parecem fluir, é como se minhas mãos e o teclado fossem uma extensão da minha mente. Não fico ciente dos meus dedos movendo-se ou das minhas costas apoiadas na cadeira. Por que será, Nonina? Será que ele teve uma inspiração, hein? As árvores balançando na brisa do lado de fora do meu escritório desaparecem. Aquela leve rigidez do meu pescoço não requer atenção e fico completamente focado e absorto nas palavras na tela do computador. Em algum momento, percebo que se passou uma hora ou mais do que pareceu um instante.
Esse tipo de coisa provavelmente já aconteceu com você. Talvez enquanto estivesse dirigindo, assistindo a um filme, jantando em boa companhia, lendo, tricotando, tocando piano ou simplesmente sentado em um local tranquilo ao ar livre. Não sei você, mas eu costumo me sentir maravilhosamente renovada após vivenciar um desses momentos, quando o meu ambiente é ambiente, corpo e tempo. Esses são os três grandes: o ambiente em que eu estou, o meu corpo e o tempo. Eles nem sempre acontecem enquanto escrevo, mas após concluir meu segundo livro, constatei que eles ocorrem com maior frequência. Com a prática, adquiri a capacidade de assumir o controle, de modo que essas experiências de estar no fluxo não são tão acidentais ou inesperados como no início. Superar os três grandes, facilitar as ocorrências desse momento, é essencial para você perder a cabeça e criar uma nova mente. Aqui entra um adendo, o Greg Braden fala muito que quando você está conectado com o seu coração, com a sua alma, com a sua essência divina, esses momentos são mais frequentes, né? Porque você sai da mente e entra na criatividade do ser. Essa é a grande sacada e que a gente não põe, então, em prática, né? Capítulo 5, não põe tanto em prática, a gente quase nunca põe, né? Porque a gente está sempre tão pensando no futuro. Capítulo 5, sobrevivência versus criação. No último capítulo, utilizei propositadamente o exemplo de minhas escritas para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes, porque quando você escreve, está criando palavras, seja na página física ou em um documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha madeira num torno ou se envolve em qualquer outra atividade que tem o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você. O corpo, o ambiente e o tempo, né? Por que é tão difícil viver nesse momento criativo? Se focamos em um passado indesejado ou em um futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, de modo sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, a necessidade de sobrevivência, de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver. A maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente, que denominamos de sobrevivência, do que a viver como criadores. A gente se tornou tão escravo da mente que todos nós, né, a maioria, grande maioria de nós, seres humanos, estamos em modo sobrevivência, que a gente nem percebe, quando a mente toma frente da nossa vida e nos impõe sentimentos que a gente parece que fica viciado nisso e o corpo também. Então, a gente vai virando sempre um estado vicioso. Em meu primeiro livro, entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver na criação versus viver na sobrevivência. Portanto, para uma explicação mais completa dessa diferença, você pode ler o capítulo 8 ao 11 de Involve Your Brain. Nas páginas a seguir, descreverei brevemente a diferença entre os dois. Pense na vida no modo de sobrevivência, imaginando um animal como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos, um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo, que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste de temperatura, nível de glicose no sangue, etc. Para preparar o animal para lidar com uma emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enorme quantidade de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar incólume, talvez após uns 15, 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente,
ele voltará a pastar, com o equilíbrio interno recuperado. Isto é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para estresse de curto prazo. Nós, humanos, temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada, etc., praticamente da mesma forma que o cérebro. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa, ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos de sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. O pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Infelizmente, existem várias diferenças entre o Homo sapiens e o nosso coabitantes planetário no mundo animal que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo do nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A gente sai da homeostase. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata, quando é arrancado do equilíbrio, e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no Serengeti, podemos, com o nosso ex não tão amigável na mercearia... No Serengeti, topamos com o nosso ex não tão amigável na mercearia ou enlouquecemos com o trânsito na autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião. Ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente externo. Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento. E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto das nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos produzir a mesma resposta de estresse, revisitando uma memória infeliz, costurada no tecido da nossa massa cinzenta. Assim, ou antecipamos experiências geradoras de resposta de estresse, ou recordamos nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. Digamos aqui, o exemplo se a gente fosse o bicho lá na savana, né? Se a gente estivesse fugindo do leão lá, ele foge, 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 quando o leão vai embora, ele começa a pastar de novo tranquilamente. O que acontece com a gente? A gente para, mas fica lembrando do leão. Ai, que coisa, né? Putz, grila. A gente fica lembrando do leão ou pensando, nossa, e se amanhã ele voltar? Será que eu consigo passar nesse lugar? Esse é o que a mente da gente leva. E é isso que a gente cria o estado de estresse dentro da gente e não sai desse estado, né? Os pensamentos. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm capacidade, ou devo dizer, incapacidade de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo pastando alegremente, outra vez, não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que o perseguiram 2 meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo, quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência a longo prazo. Quando ativamos a resposta de estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso no corpo. Isso leva muito a isso que chama de ansiedade, né, ou depressão, quando é muito no passado, a depressão, quando é muito no futuro, a ansiedade. Digamos que você continue evitando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Digamos que você continue ativando, eu falei evitando, ativando. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades
e seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado para o sistema nervoso para fugir ou lutar. Mas vamos encarar. Você não pode fugir para as Bahamas, nem pode estrangular seu parceiro de trabalho. Seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo, e com isso pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias, etc. Percebe? E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Você está direcionando o grosso da sua energia para algum problema em seu ambiente externo. Haverá pouco para o ambiente interno no seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora o seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia que o seu crescimento, para o seu crescimento e reparação. Portanto, você fica doente, seja com resfriado, câncer ou artrite reumatoide. Todas essas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Interessante isso, né? A gente fica tão focado no que está fora que a gente gasta a nossa energia vital reagindo e resistindo ao nosso ambiente, sendo que ela podia estar sendo gerada para a nossa saúde, para a criatividade de uma vida muito melhor, né? Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter resposta ao estresse desencadeados por pressões do passado, presente e futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se uma norma, torna-se um hábito. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara: o efeito dominó de cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos na resposta ao estresse pode desregular alguns dos nossos genes, e isso pode criar doenças. Lembra que ele falou quando os genes começam a produzir as proteínas pobres? Ele deixa de produzir as proteínas ricas que podiam deixar o nosso corpo em equilíbrio? É isso que gera, ele começa a produzir as proteínas pobres, né? Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo ao nosso destino genético. E pior de tudo é que a gente passa isso depois, isso daí fica gravado no nosso DNA, né? Isso são as doenças genéticas. A nossa forma de pensar gera esse estresse que faz com que o nosso gene produza proteínas pobres e isso se torna uma doença genética. Entendeu? Então, quando eu tenho uma doença, entre aspas, genética, que toda a minha família era assim, sofria disso, daquilo. Quando eu mudo a minha forma de pensar e eu falo para esse corpo começar a produzir essas proteínas ricas novamente, quando eu entro num equilíbrio e faço com que o meu corpo volte a ser quem ele deveria ser, isso cessa, eu quebro isso, eu não passo mais isso para a minha geração futura. Olha o poder que existe quando a gente está conseguindo comandar a mente e não a mente nos comandar, né? Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos e começa a conduzir o nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e adaptativas. Quem aqui não conhece família que todo mundo é ansioso, todo mundo é depressivo, todo mundo não sei o quê? Eu sou depressiva, mas a minha mãe minha avó isso se torna, normal, né? Quem não conhece? Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse, protegia-os do seu ambiente externo. Isso é adaptação. Mas se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia, ou se preocupa por sua mãe estar no hospital,
Essas situações criam as mesmas substâncias químicas, como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência. O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital do seu sistema digestivo, endócrino, imunológico, entre outros, e direcionando-os para os músculos que você usaria para lutar como um predador ou fugir do perigo. Mas em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios de estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio. Incita o sentimento de agressão, frustração, ansiedade, insegurança e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou a reexperimentamos graças a uma memória, de modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios de estresse e da sobrevivência. Quando nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em 3 elementos e eles são da maior importância. O corpo deve ser cuidado, o ambiente, aonde posso ir para escapar dessa ameaça? Tempo. Quanto tenho que usar a fim de escapar dessa ameaça, né? O corpo, o ambiente e o tempo, os 3 grandes da nossa vida. Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós humanos somos tão dominados pelos 3 grandes. A resposta ao estresse e os hormônios que ela desencadeia obrigam-nos a focar e ficarmos obcecados com corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu, entre aspas, dentro dos limites do reino físico. Tornamos-nos assim menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Hoje em dia, então, é mais ainda, né? Porque quando a gente vê na internet, as pessoas ficam tão obcecadas por parecer igual às outras pessoas, e aquilo se torna, né? Vai vendendo aquela história, as pessoas vão comprando aquele corpo, você tem que comprar isso, você tem que comer isso, você tem que fazer isso, você tem que projetar isso, você tem que. E esse estado de estresse, então, aumenta ainda mais, né? Colocado de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo. Nossa identidade quer dizer que a gente fica identificado com aquele 1% somente, né? Os 99% a gente nem lembra mais. Que é a nossa essência, né? Os 99% da nossa essência divina, nem é lembrado mais. A gente fica obcecado pelo 0,01% que a gente acredita ser a nossa realidade. Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, parte do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros, quanto tempo temos ou não, você entende o cenário? E lembramos que somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. A gente se identifica mais ainda com a mente, né? Que a nossa mente, ela é limitada no ambiente, no tempo e no corpo. Ela nos prende nos 3 grandes, né? Porque a mente só consegue enxergar aquilo que ela conhece dentro do ambiente. Viver na sobrevivência obriga-nos a focar aqui, ó,
obriga-nos a focar em 0,001% e não nos 99,99% da realidade. Sobrevivência, viver como um alguém. A maioria de nós adota a noção tradicional de si mesmo como um alguém, mas em quem realmente somos não tem nada a ver com os três grandes. Quem somos é uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. De novo, isso é muito, muito importante. Quem somos é uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. Por isso que quando a gente entra em comunhão de pensamento e sentimento com toda essa vida quântica, né, as coisas começam a acontecer como que, nossa, quanta coincidência está acontecendo. A gente entra na sincronicidade com o campo quântico, não é? Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico vivendo na sobrevivência, esquecemos quem realmente somos, ficamos desconectados e nos sentimos separados do campo universal da inteligência. A gente perde toda a criatividade na vida, né? Quanto mais vivemos impactados pelos hormônios de estresse, mais essa corrida química se torna nossa identidade. Se nos consideramos unicamente seres físicos, nos limitamos a perceber somente com nossos sentidos físicos. E os nossos sentidos, eu estava lendo esses dias mesmo, eu estava lendo, não lembro que lugar, eles foram criados para perceber muito além do ambiente físico. Eles foram criados para perceber o campo quântico também, né? Então, quando a gente se desassocia da mente, a gente expande os sentidos. Você começa a ter uma audição mais aguçada, você começa a ter percepções, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava, você começa a ter sensações no seu corpo que antes você não tinha, né? Porque esses 5 sentidos não eram para ficar só nessa realidade física. Eles são supremos, o nosso corpo é supremo também, né? Só que o corpo também ficou condicionado à mente, então ficou o corpo sendo a mente e a mente sendo o corpo. É interessante isso, né? É, Oi. eu acho também, não sei se já falaram isso antes, né? Porque a mente limita a nós, né? Mas não é só o fato de que a mente esteja nos limitando, é que nossa mente nós não a utilizamos no total potencial dela. Claro. Se nós tivéssemos condições de utilizar, de exercitar a mente para trabalhar ela com o seu potencial, a mente não seria uma limitadora. Ela estaria nos assessorando a perceber todos os outros sentidos, né? Às vezes você passa perto de alguém, de alguma pessoa, de algum ambiente, você sente um arrepio, você sente um déjà vu, você sente, não, mas eu já passei por aqui, né? Sim, Isso sim. é um dos sentidos que te ativaram algo lá no seu inconsciente, lá, Sim. que se você estivesse trabalhando a mente em afinidade com a caixa e tudo mais, né? Você Sim. estaria percebendo outras coisas. A mente também estaria te ajudando, não te Claro, limitando. a mente é uma ferramenta que o divino nos deu para manifestação daquilo que a gente deseja. Só que essa mente, a gente utiliza nem 5% da mente, né? Isso que é, por que a gente 2% utiliza tão só. pouco? Então, por que a gente utiliza tão pouco? Porque a gente foi condicionado desde que a gente nasceu. A gente recebeu crenças limitantes, a gente recebeu paradigmas e a gente ficou na crença só naquilo que a gente recebeu. Então, o que acontece? A gente vai sempre repetindo padrões. A gente não vê que a mente, que a gente consegue alcançar mais coisas quando a gente está focado na mente. Mas não, por isso que ela nos domina, a gente vai ficando sempre nos hábitos adquiridos, né? E por isso que quando você deseja algo maior, a mente fala para você assim: quem você pensa que você é para querer tudo isso? Não é? Você não ouve essa vozinha interna? Por quê? Porque a mente sabe das nossas capacidades, mas ela não quer que a gente mude de caminho. Por quê? Porque a gente tem que daí usar energias que ela não está disposta a gastar, porque ela está condicionada
a gastar aquele tanto X de energia na nossa vida que ela está condicionada. Quando você quer algo novo na sua vida, por isso que a gente tem que fazer mudança de hábito, é você persistir em algo. A mente vai lutar para tirar você desse lugar. Quando você está lutando, quando você está querendo algo, desejando algo novo, a mente vai lutar para que você desista dessa ideia. Porque você vai gastar uma energia que ela não está preparada para utilizar. Ela não quer gastar, porque ela ainda está no modo sobrevivência que a gente tem guardado na memória. Entendeu? É por isso que ela é tão limitada. Ela não é limitada, ela é magnífica. Quem é limitado são as nossas crenças. Aquilo que a gente traz na bagagem do nosso caixa. É a questão de fazer um exercício, né? Se você não Sim. exercita o músculo, se você não exercita, quando Sim. você vai exercitar, dói tudo. Aí você não quer repetir, né? A mente é um músculo. Exatamente. Então, a mente Sim. também, você vai tentando exercitar ela, você não vai querer. Ela não vai querer, a gente Isso, quer. ela Por que não que vai a gente querer. desiste? Sim. Por que a Aí gente ela desiste? Ai, quem entra numa dieta? desencadeia a química toda para te desestimular o corpo. Como ela controla a química do organismo, né? Ela vai, libera os hormônios e aí te dá aquela onda Sim, de ela estresse. manda as mensagens para o cérebro e o cérebro emite processos bioquímicos. É isso mesmo. Por isso que quando a gente deseja algo, a gente tem que ficar focado naquilo. Pode ver que você fala assim, eu vou fazer isso todo dia. Chega lá no terceiro dia, você esquece e nem lembra que esqueceu. Lá no sexto dia, você fala, putz, grila, eu esqueci